Galera, agora eu estou aqui com a Mônica e nós vamos dar para vocês a dica cultural para este final de semana. É um livro da Isabel Allende que se chama O Amante Japonês. Não é isso, Mônica? Tudo bem? Isso mesmo, Larissa, tudo bem. A sugestão, essa dica para o final de semana é um livro de 2015 da Isabel Allende e que, na verdade, é um livro que começa com uma história e nele várias outras histórias seguem entrelaçadas. Legal, e trata sobre várias temáticas, né? Mas há aquela temática principal, eu li a respeito, fiquei até curiosa, né? Porque parece que vários temas polêmicos são tratados dentro dessa obra. Isso, na verdade a temática central é a velhice. A história se passa numa casa de repousos, né? Onde uma jovem vai trabalhar e conhece Alma, que é a personagem principal. Em torno dela, as outras histórias se desenvolvem. Só que quando você começa a pensar, nossa, casa de repouso deve ser um lugar onde as pessoas, onde há uma narrativa de sofrimento e de tristeza, mas ao contrário, são todas personagens cheias de vida e que têm uma energia e uma vivacidade enorme. São temas polêmicos, mas retratados de uma forma muito doce. Então, ao contrário do que se imagina, você sai de lá com a alma renovada. Bacana. E assim, o pano de fundo de uma das personagens, né, relata muito a questão do nazismo, né, da ocupação. Como que é tratado isso dentro dessa história, Mônica? Começa com a questão da guerra, né, principalmente do ataque que o Japão fez a Pearl Harbor. E a partir desse ataque, que a guerra foi um pano de fundo, na verdade, para a separação dos amantes de um casal que era apaixonado. Ele é japonês e a menina morava nos Estados Unidos, né, descendente de uma família de posses, e com esse ataque a jovem se vê tolhida desse amor porque o rapaz é levado para um campo de concentração japonês nos Estados Unidos. E lá eles não precisam ficar afastados durante muito tempo e o amor não se consuma, a não ser muitos anos depois. Então a guerra, na verdade, é uma desculpa para falar a questão do preconceito, do racismo, né? Porque da forma como os imigrantes são tratados. Isso até lembra a questão americana agora, do Trump com os imigrantes, né, que vivem lá. Legal. E então, assim, acaba que conta uma história de amor que se prolongou aí ao longo dos anos, né? Tem esse romance também, além de tratar da velhice, que quem fica nessa casa de repouso é essa personagem apaixonada pelo amante japonês, né? Sim, e na verdade sempre fica um enigma, porque é uma história tão sutil, esse romance, porque a Alma, que é essa personagem, que tinha esse amante, ela era casada com uma outra pessoa. Então, você não sabe se realmente o amante existiu, porque são feitas narrativas, a conversa deles acontece por cartas, mas será que essas cartas realmente vêm de uma pessoa real ou de um amor platônico, alguma coisa? Então, à medida que nós vamos lendo o livro, nós vamos ficando curiosos com essa história da Alma para saber se realmente esse amante existe ou existiu, se ele ainda está vivo. E nesse meio tempo, a Irina, que é a outra personagem, né, que faz parte desse contexto todo, junto com o neto de Alma, também ficam curiosos e vão investigar a realidade, até que ponto que essa história aconteceu e se ainda esse amante vive, né? A partir de que ponto houve uma traição do avô de Seth, né? Neto de Alma. Então eles ficam curiosos e vão investigar isso. Então o enredo todo se passa com essa investigação e com essas questões de a velhice, como é que ela é tratada, como é que essas pessoas vivem nessa casa de repouso e como é que eles interagem ali dentro, o universo deles. Da mesma forma tem a Irina, que é a cuidadora né, que está com Alma. O que é a vida dela nos bastidores dessa história, que também tem uma trama toda a respeito da pornografia infantil da qual ela foi vítima. Então, também é desenrolado nisso. O marido de Alma, questões de sexualidade dele também são retratados aí. Mas
tudo de uma forma muito delicada, que você acaba ficando solidária a cada um dos personagens. Interessante. E acaba que algo que chama a atenção também é a forma da Isabel ela narrar essa história, né? Porque são vários narradores, sempre em terceira pessoa, né? Então isso acaba envolvendo também o leitor. Sim, a não ser nas cartas, que aí as cartas são escritas em primeira pessoa. Então tem essa mistura da forma como a narrativa acontece e você faz parte da história também. Você acaba, dependendo do contexto, você se torna um dos personagens observadores, né? Então você fica querendo saber do desenlace, o que vai acontecer ali, como é que a história de cada um termina, e até a torcida mesmo. E você é uma fã, né, da Isabel Allende, já deu outras dicas aqui dessa autora, mas o que você acha, assim, que esse livro traz de diferente dos demais? Eu acho que na verdade, sempre quando eu vejo um livro da Isabel, Larissa, o que me chama a atenção é a forma dela escrever, porque é uma forma muito leve para temas pesados. E a temática, nenhum livro apresenta uma temática semelhante ao outro. Então, ela tem os livros que ela trata um pouco da história da vida dela e outros que não têm relação nenhuma e que você cria uma expectativa e quando você vê, tem mistério, tem suspense, tem tudo ali que você não esperava. Então, essa surpresa que me encanta e essa delicadeza, né, da forma como ela escreve. Espero que esta novela les guste. Um abraço a cada um. E o bacana dessa história é que ela usa um pano de fundo de uma história real, né? Ela realmente pesquisa, né, para falar sobre a guerra, então tem toda a propriedade para ela falar sobre o tema e cria uma trama, né, totalmente inusitada em cima de todos essas temáticas, né? São temas que são polêmicos, talvez pouco discutidos na sociedade, né? Então ela consegue fazer essa ligação entre o que é real e entre o que é fantasia de uma forma bacana. E na verdade, isso é que torna cada narrativa interessante, porque dentro da ficção nós sabemos o quanto real existe ali. Porque são temas que nós vivemos e nós estamos em contato todos os dias, mas muitas vezes no noticiário é feito de uma forma agressiva. E ela aborda e nos faz pensar a respeito do que nos cerca, né? E a forma como ela faz isso desperta o nosso lado solidário, o nosso lado lúdico também, por que não? Né? Então, é uma autora que me agrada muito. Legal. Eu acho que o pessoal de casa também vai curtir muito Isabel Allende, O Amante Japonês. Muito obrigada, Mônica, pela sua dica e pela sua participação. Eu agradeço mais uma vez e espero que as pessoas que estejam nos assistindo gostem também do livro. Tenho certeza. Pessoal, é assim que eu encerro a Conexão Unipan de hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês. A gente se encontra na semana que vem. Até mais!